Bom dia. Hoje é um dia muito importante para o Brasil. A decisão de ontem à noite no Tribunal Superior Eleitoral nos remete a uma situação inusitada. A nossa Presidente da República e o nosso Vice-Presidente da República estão sendo investigados por crime eleitoral. O que significa crime eleitoral no caso do processo que foi decidido na noite dessa terça-feira? Dilma e Temer se utilizaram de recursos oriundos das falcatruas da Lava Jato para financiar sua campanha política. A ação foi movida pelo PSDB e, no primeiro momento, alguns juízes, porque no Tribunal Superior Eleitoral os ministros são juízes indicados pela Presidente da República. Uma delas, a ministra Lócio, levou para casa o processo e não queria devolvê-lo. Instada pelos demais ministros, tentou, a todo custo, reunir os 4 processos que tramitam no TSE. Esses processos, todos agrupados, fariam com que esse procedimento, essa investigação, fosse transferida até para depois do próprio mandato da presidente Dilma e do vice Michel Temer. Não tem saída. O governo, que já vinha claudicante até esta semana, acabou na noite de ontem. Hoje, nesta quarta-feira, se a Presidente da República fosse uma estadista europeia, fosse uma estadista do Japão, teria claramente entregado sua carta de renúncia. Ela não tem mais nenhuma condição de continuar presidindo o Brasil. E nós sabemos disso. O que nós vemos nas ruas do Brasil, o que nós assistimos nos noticiários e o que nos é trazido pela grande imprensa brasileira é a informação de que a presidência perdeu totalmente a condição de governar. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva governa por tabela, colocou na Casa Civil Jacques Wagner. Hoje, a outra parte do governo, a outra metade do governo é comandada pelo PMDB de Michel Temer, que perdeu inclusive o bloco de apoio ao governo na noite de ontem na Câmara. Ou seja, os próximos dias irão nos mostrar com toda a clareza que nós não temos mais governo. Nós teremos que partir imediatamente para uma solução negociada, uma solução onde os grandes líderes do país terão de ser chamados para compor um novo governo, um governo de transição. Porque tanto a presidente como o vice-presidente perderam todas as condições de continuar governando. E este dia e esta quarta-feira vão nos levar ao julgamento do Tribunal de Contas da União, das famosas pedaladas que foram praticadas pelo senhor Nelson Barbosa, que agora acusa João Nardes, ministro subjúdice e com uma quantidade enorme de denúncias contra o seu comportamento como parlamentar, porque não esqueçamos que João Augusto Nardes pertencia ao baixo clero, era do time de Severino Cavalcante na Câmara e foi dele que ele ganhou o cargo de ministro no Tribunal de Contas. E o próprio presidente do Tribunal de Contas, o senhor Cedras, que tem o filho Tiago denunciado por praticar tráfico de influências dentro do TCU. Vivemos um momento cinza, um momento de chumbo na política brasileira. Mas nós temos que acreditar em nós brasileiros para devolvermos a tranquilidade para a nação brasileira. Que tenhamos uma quarta-feira prodigiosa, que tenhamos uma quarta-feira que nos traga um pouco de esperança. Um bom dia a todos.